Vamos lá. Vamos lá? Ô Caio, amo você, meu irmão. Amém. Mas você julga o Bolsonaro? Não, eu julgo os atos do Bolsonaro, as falas do Bolsonaro, os dizeres e os comportamentos do Bolsonaro. Eu nunca disse para ninguém que o Bolsonaro está no inferno, nunca disse nada disso. Agora, eu digo que ele é um ente nocivo a qualquer sociedade. As obras dele, as falas dele, que eu acompanho desde a década de 80 e não de agora, Bolsonaro é tudo para eles, é uma coisa, para mim ele é outra. Ele não é novo, o Bolsonaro é velho. Eu acompanho a carreira pública dele há mais de 30 anos. Eu sou do Rio de Janeiro. A gente se esbarrava lá em tudo que é lugar. Os repórteres que o cobriam a mim também. Eu sabia de coisas que eles não podem nem sonhar. Agora, se alguém me perguntar, Caio, o Bolsonaro vai para o inferno, eu digo, não, me deixa fora dessa. Eu não estou aí para isso. Agora, o homem público, que fala as coisas que ele fala, que propõe o que ele propõe, que diz o que ele diz, eu gostaria que ele não tivesse voz nem vez nesse país, porque tudo que a gente não precisa é mais disso. Porque não é evangelho. O que ele está falando é contra o evangelho. Agora, não é o Bolsonaro. Eu estou te dizendo, eu confessei um pecado aqui da minha gravação sobre o Aécio. Uhum. O Aécio é politicamente mais correto. Mas eu não boto nada no fogo. Eu acho o Bolsonaro muito mais nocivo como criatura humana. Mas não quero nenhum deles. E não quero vários. Dos que estão aí, não quero nenhum. Eu estou falando da incidência do evangelho sobre ele. Assim como Jesus. Jesus não amava Herodes, embora o tenha chamado de raposa. Claro que amava. Jesus não amava os fariseus. Aqueles fariseus a quem Jesus denuncia no evangelho são pessoas que ele abominava, pelas quais não morreu, aos quais ele não queria que genuinamente se convertessem, deixassem os seus maus caminhos, embora ele os tenha chamado de filhos do inferno. É claro que amava. Agora, as obras deles eram detestáveis e para serem denunciadas, como Paulo diz. E o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. O que o Bolsonaro faz em oculto, ele refere sem vergonha. Ele é um ser publicamente danoso a qualquer sociedade. Agora, isso aí, se um dia alguém disser, Caio, olha, eu sou amigo do Bolsonaro, ele está numa situação muito ruim, ele está angustiado, ele está doente, ele está com medo de morrer, ele queria falar contigo, meu Deus, eu vou lá, sento ao lado dele, converso com ele, ouço o que ele tiver a dizer, se ele me perguntar o que eu acho do que ele fez na vida, eu digo com toda clareza. Eu vou pegar a mão dele, vou orar e vou pedir a graça de Deus para iluminar a mente dele, para ele ter paz. Concordar com ele publicamente, Jesus não me deixa. Jesus não me deixa. O Evangelho em mim não me permite concordar com as obras, com as falas, com os dizeres e com as antipatias que ele promove, com os ódios que ele germina e com cujo ódio ele engravida o coração de um monte de gente que nasceu outro dia, não sabe nada e estão se tornando seres humanos ruins. Porque são pessoas que não conhecem o Evangelho. Quem conhece o Evangelho de fato e que tem compromisso com o Evangelho, sabe que não dá para um cristão apoiar aquilo ali. Como não dá para apoiar quase nada à nossa volta. Quem de fato anda no Evangelho está numa situação difícil no mundo. E no Brasil também, porque nós estamos com poucas alternativas. Quem tem um caráter e uma atitude, um olhar humano melhor, às vezes, do ponto de vista da governança, não tem a energia de governança suficiente. Por exemplo, eu acho que do ponto de vista de caráter, não tem ninguém aí parecido com a Marina. Mas cada dia, infelizmente, eu me convenço mais de que ela seria uma ótima senadora, presidente da melhor ONG de sustentabilidade do país, porque quem governa precisa ter a coragem de botar a cara para apanhar mais, dizendo simplesmente sim quando é sim e não quando é não, e não tendo tanta preocupação com
com a confirmação do democracismo validatório de uma posição politicamente correta na maioria das vezes. Por isso, eu também não vou mais. Eu estou pedindo a Deus que traga alguma saída. Porque os partidos, eu não me afino com nenhum deles, são todos iguais, podres e corruptos. E os políticos são quase todos do mesmo nível, e quem tem um caráter um pouquinho melhor não tem a atitude de governança necessária que o país demanda e pede para implementações rápidas, porque não dá para a gente ficar discutindo sexo dos anjos por muito tempo numa situação de calamidade como essa que nos cerca. Mas eu julgar o Bolsonaro, não, eu julgo o que ele fala. O que ele fala eu preciso julgar. O que ele diz, eu preciso julgar. O que ele faz, eu preciso julgar. Quem ele é, eu não posso julgar. Agora, pelos seus frutos os conhecereis, não foi o que Jesus disse? Ele dá fruto. O fruto é amargo, o fruto é de ódio, o fruto é de racismo, o fruto é de homofobia, o fruto é de intolerância, o fruto é de intransigência, o fruto é de aclamação de heroísmos perversos, o fruto é de incentivo à tortura, o fruto é do mal, o fruto é veneno do inferno. Então os frutos dele dizem quem ele é. Eu espero em Deus que ele não morra sendo o que os frutos dele declaram. É a minha oração por ele. Agora, eu não quero nem um minuto como cabeça sobre nada, porque seria um mal horrendo o que quer que se fizesse nessa direção, e esse povo não merece mais tanta opressão. Esse país é, infelizmente, muito ignorante. A gente tem cada vez mais tecnologia cobrindo o fato de que nós somos um povo de uma ignorância brutal, de uma falta de percepção horrenda, de uma miopia incomparável. E a gente está imitando um trend universal que, infelizmente, só pega fatias adoecidas de população religiosa ou fanática de algum modo. O Bolsonaro só se cria no ambiente do fanatismo. Pois então, ele fala, você julga, mas você julga o Bolsonaro pelo que os petistas e a esquerda dizem sobre ele. Petista, meu filho, você que idade terá esse garoto? Não sei. Ele não era nascido, eu já conheci o Bolsonaro. Tinha nada a ver com o PT, eu não sou petista, eu bato no PT, essa é outra coisa. Quando eu bato no PT, eles reclamam por que eu não estou batendo em não sei quem. Quando eu bato no Bolsonaro, eles dizem, por que você não bate nos petralhas? Você é um petista. Rapaz, é uma loucura essa moçada, eles não conseguem, o Teco não fala com o Tico, eles não têm memória. Procurando Doris, eles não têm memória. Não tem memória. Aí é covardia, um cara que vive um dia depois do outro. A coisa mais forte em mim é que eu não esqueço nada na sequência cronológica. Aí vai lidar com um monte de Doris desmemoriadas que estão aí com 20 anos, 25, 23. Os garotinhos estão no coeiro, cheirando a xixi, não sabem de nada, só leem o que a internet fornece. E ainda são preconceituosos com toda a grande mídia, que pode ajudar a dar um balizamento se aquela informação tem procedência ou não tem procedência, mas eles não checam nem nada com nada, e ficam me julgando por eles. Eles leem o boletim de um partido, eu não leio de nenhum, eu não sou de nenhum. Eu estou aqui livre em Deus para louvar o que seja louvável e para recriminar o que é recriminável, sem ter rabo preso em lugar nenhum com ninguém, meu companheiro. É isso aí. Caio, outro. Aí depois ele fala, você já falou com ele pessoalmente para saber o que ele realmente pensa? Você já falou isso aqui no programa? Muitas vezes não é pessoalmente, estivemos no mesmo ambiente, ele defendendo tese dele, eu defendendo a minha no passado. Eu não tenho paciência, tem gente que diz, faz um hangout com ele. Pra quê, cara? Eu não quero, não preciso pra gente um hangout ficar fazendo boca, batendo boca com o Bolsonaro, pra quê? Não, eu fico querendo é que vocês abram os olhos, pensem bem. Especialmente você que diz que é cristão, que é discípulo de Jesus,
É com você que eu falo, porque quem não é cristão, não é discípulo de Jesus, pode se engajar com Hitler, com quem quiser, cara, com Trump, pode fazer o que quiser. Eu não tenho a dizer nada para quem não diz Jesus Cristo é o Senhor. Agora, para quem diz, eu estou dizendo. Quem diz que Jesus Cristo é o Senhor não pode abraçar essas teses. Vocês não sabem o que estão fazendo, ou se sabem, é pior ainda. Agora, fica só com uma informação. A Alemanha da Segunda Guerra Mundial era toda cristã. Aqueles soldados todos, domingo de manhã, estavam na igreja cantando Santo, 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 Deus Onipotente, Castelo Forte é o nosso Rei. Castelo Forte é o nosso Rei. É, cara. Quem foi perseguido na Alemanha foi gente como Dietrich Bonhoeffer, aí alguns que fizeram parte da igreja que contestava, da igreja que enfrentava, da igreja que fazia profecia contra o sistema, foi todo mundo para a cadeia e morreram na cadeia. Nossa. Num país cristão, cheio de templos, e que ainda tinha na Constituição que tinha uma dedução do imposto que já saía como dízimo para a igreja. No. E fez a maior calamidade da história da humanidade. Produzido enquanto os sinos badalavam e ao longe os fornos crematórios crepitavam e os crentes aqui cantavam. Porque não tinha nenhuma conexão entre evangelho e a implicação política das ações das pessoas nas ruas, que é o que a gente vê crescendo entre nós aqui. Caio, você fala sobre os tipos de ismos, aspas, né? Catolicismo, islamismo e outros. Agora, falar que o senhor não é de Deus por afirmar contra essas ideologias seria muito, mas muito errado. O sentimento de Bolsonaro não é diferente desse seu. São uma pequena minoria querendo colocar sobre a grande maioria maioria suas ideologias perversas. Não, querido, eu não tenho nada contra isso, eu não persigo ninguém. Eu não odeio negro, eu não odeio gay, eu não quero eliminar ninguém. Eu não digo que se eu assumisse o poder eu fecharia o Congresso. Eu não tenho nenhum louvor a dar aos ditadores, aos tiranos de nenhum lugar da terra. Eu aborreço toda e qualquer imposição. Agora, eu não cultuo ideologia de gênero, não faço nada disso. Só acho que ninguém precisa assumir posições neonazistas para lidar dessas questões. Essas questões da democracia são lidadas por maiorias no Congresso, por diálogo, não por gritaria, não por ameaça. Não é dizendo para uma negra que um filho seu nunca casaria com um negro porque você o educou bem em casa. Nossa. Sem dizer as coisas que eu sei, que eles nem sonham que eu sei, que eu não posso dizer que eu sei, porque eu incriminaria toda a vizinhança, todo mundo que na intimidade, que conviveu anos, me conta. O que eles falam não é só um discurso, tem práticas do que eles falam, acontecendo há décadas na vida deles. Agora, o juízo está aí, a história vai apresentar os fatos, e logo, logo, eu tenho tempo, eu já vivi o suficiente para saber que a verdade é invencível. Vai chegar uma hora em que os fatos todos me justificarão. Assim como eu venho sendo justificado nos últimos 20 anos, de muita coisa que eu vinha dizendo, e vocês diziam, não, o Caio está machucado, o Caio ficou amargurado, o Caio ficou doído. E eu dizia, não, eu só tive a desgraçada oportunidade de conviver, de entrar e de ver. E estou se dizendo a vocês, não vão, por favor. Aí vão. Eu infelizmente gostaria de ter errado, mas até aqui a minha mulher diz, você não errou numa. E eu não vou mencionar nomes porque eu acho que é pecado. Ficar dizendo aonde você acertou. Viu, fulano? Olha lá. Viu, fulano? Olha lá. Eu não faço isso. Como vocês não têm memória, são todos dores, não juntam uma com a outra. E ficam me repetindo aquilo que é insuportável.
para quem tem uma memória boa e uma cronologia de fatos e que protagonizou coisas. Eu não estou lendo jornais. Eu tenho feito parte, no curso da minha vida, na maior parte dela, dos fenômenos históricos in loco. Então, por favor, sejam mais moderados quando vocês falarem, tá bom? Eu não estou aqui querendo fazer mal a ninguém, e nem desejando mal de ninguém, mas eu não quero que pessoas más, que têm uma história contra a história do Evangelho e mantêm a coerência histórica hoje contra o Evangelho, só porque aderem a batismos formais, como Constantino, como quase todos os reis europeus perversos, como quase todos os ditadores latino-americanos. Todo mundo acaba recorrendo a uma igreja ou outra que dê mais força popular para poder unir. Roma ensinou isto. E é assim que se faz, vocês não conseguem entender, não conseguem nunca deixar de ser os mesmos animais de carga das ditaduras manipuladoras. Pobres de vocês, amigos. E aí, brother? Pois é, ele continua aqui falando o seguinte, querendo colocar sobre a grande maioria suas ideologias perversas, como essa tal de ideologia de gênero, que outrora sou, né, a participante fala... combate isso no Congresso, o senhor não está confundindo as coisas que Bolsonaro afirma? Não estou confundindo. Você é um menino, eu sou um senhor velho, cansado. Cansado. Bolsonaro, como eu disse agora já quarta vez, não é uma figura nova para mim. Vocês não tinham nascido. As minhas ideias e as dele já batiam de frente. Eu estou dizendo isso sobre o Bolsonaro não agora. É pena que na década de 80 não tinha internet, senão você entraria lá. Você ia ver no jornal O Dia, os cacetes que eu já dei nele para todo lado, no jornal do Brasil, que já está extinto, os paus que eu dei nele, no Globo. Depois que criaram o jornal Extra do Globo, que era quem mais cobriu o Bolsonaro, nas loucuras que ele falava na periferia da cidade. E eu escrevia no Extra também, eu tinha artigo no Extra, no Dia, no Globo, de editoriais que eu fazia de vez em quando e artigo. E eu nunca fugi desse assunto, década de 80, década de 90. Eu parei de falar quando eu parei de participar disso em 98, 99. Mas na hora, e aí ele entrou numa barrigada. A discussão era outra no país, veio o PT, no auge do PT não tinha espaço para Bolsonaro. Ele começou a crescer de novo, já de 2005, 2006, outra vez, quando o PT começou a abrir um espaço, junto com o PSOL e outros partidos, para os grupos LGBT ganharem esse poder de maioria congressual. Aí foi nessa que ele, dizendo as mesmas coisas que ele dizia em 80 e 90, ele cresceu por causa desse momento. E os garotos que estavam nascendo agora, aí abrindo o olho, acharam que tinha um novo líder se levantando no pau da mangueira. Para com isso, cara, vocês não sabem de nada. Mas vamos lá. Vamos lá então. Saideira, Bolsonaro. Tá? Por favor. E quando o Bolsonaro evitou a cartilha gay, e quando ele perdia votações bolivarianas de 250 por 1, quando ele recebeu a menção honrosa de Joaquim Barbosa como o único que não se corrompeu de seu partido no processo do mensalão. E aí, Caio, o que você me diz? Não se corrompeu em termos de quê? De dinheiro? Não recebeu a grana. Porque dinheiro não é a única forma de se corromper, ele é um corrompido filosoficamente. Ele é um corrompido do ponto de vista mais profundo da corrupção. A humanidade dele é corrompida. Ele não é um ser que inclui o humano. Ele é um monobloco, ele é um ser blindado para o diferente. Desculpe o ministro Joaquim Barbosa, eu não concordo com 1 milhão de coisas dele também. Porque não basta você não roubar. Você tem também que ser bom. Você tem também que ser justo. Você tem também que ser imparcial. Você tem também que ser equilibrado. Você tem também que ter bom senso. Você tem também que ser inclusivo. Você tem também que ser democrático.
Não basta não roubar. Depois se ficou sabendo que Hitler roubou pra caramba. Mas durante todo o exercício da vida pública dele, ou no início dela, uma das bandeiras que ele levantava era da incorruptibilidade financeira dele. O pessoal ficou com uma fixação tão grande no roubo financeiro que está esquecendo que a sociedade se corrompe também, e sobretudo, não é só porque dinheiro foi tomado, é porque a humanidade foi esvaída, o sentimento humano, de respeito humano, de convívio humano, de reverência para com o humano diferente. Isso destrói a sociedade tanto quanto. E numa perspectiva destrói mais. Porque é aquela que incentiva o ato de violência, é aquela que incentiva os barbarismos noturnos, é aquela que incentiva todo o ato de ação perversa da classe superior, dos arianos morais da sociedade contra os diferentes. Porque, por exemplo, eles não ficam agredindo de noite quem roubou no Congresso. Eles batem em gay, em LGBT, em qualquer outra coisa. Eles vão agredindo e fazendo as perversidades. Agora, com relação ao passado, meu Deus, eu não preciso de Bolsonaro. No Brasil, antes, o Congresso tinha muito mais gente que não roubava do que gente que roubava, que roubasse. Durante décadas. Teve um monte de gente legal que não roubou, como está cheio de gente lá que não roubou. Agora, não precisa defender uma posição com ódio instigante, com apologia instigante contra aquele grupo humano para achar que se está fazendo alguma coisa. As melhores coisas que se fez e que se pode fazer para equilibrar essa discussão não serão feitas na base do cacete, nem do ódio, nem da agressão. Serão feitas no diálogo. Eu, por exemplo, tomei a minha decisão, eu que nunca fui de partido nenhum, filiado a partido nenhum. E gostando tanto da Marina como pessoa, eu podia ter me filiado à rede, mas quando eu li, e eu comecei a ver que o tratamento da ideologia de gênero já não tratava mais de homem nem de mulher, mas de X e de Y e de não sei o quê, eu achei aquilo tão babaca, sinceramente, que eu disse, eu não quero fazer parte disso. Se eu tivesse algum poder político, para mim, querido, banheiro de homem era de homem, banheiro de mulher era de mulher, e se botava lá uma terceira opção, para quem diz eu não sou isso ou não sou aquilo. Dentro dessa terceira opção, abra as vias que você queira. E entrem lá. Eu não sei por que complicam tanto, que ideologizam tanto. É a guerra dos retrógrados contra os pseudo-pós-modernos do politicamente correto. E no meio disso fica um monte de seres humanos que acham simples resolver a questão. Se não houvesse essa guerra ideológica que está aí. Agora, nós estamos de um lado com um monte de políticos que pensam mais, mas que são politicamente corretos e não dizem o que acham simples de fazer, com medo de serem julgados pela população politicamente correta, e tem um outro grupo que não diz também o que pensa, com medo de ser agredida pelos agressores desse tipo anti-ideologia de gênero. Eu também sou contra a ideologia de gênero. Agora, na democracia, o modo de lidar com isso é numa discussão inteligente, e não na base do ódio, do grito, da ameaça, conforme vocês fazem. Isso não são os caminhos de Cristo. Não é o modus operandi de Jesus. Pedro, guarda a tua espada, para de ferir Malco. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Em Cristo não aprendestes assim. É só o que eu tenho a lhes dizer. E eu não quereria e não acho que seja possível alguém ser de Jesus, do Evangelho, e uma vez que diga, bom, agora está na hora de esquecer que eu sou de Cristo e deixa eu falar como um neonazista, porque eu defendo as causas que eu defendo é mesmo no tranco neonazista e com ódio. Não faço não, vocês estão corrompendo a alma de vocês. Vocês não tomaram dinheiro de ninguém, mas a alma de vocês foi corrompida. No Evangelho, por exemplo, em Timóteo,
Paulo fala de Himeneu e Fileto, não os acusa de terem pegado dinheiro de ninguém, mas dizem que eles se corromperam e estavam corrompendo a alma de muitos. É o que eu vejo o pastor Everaldo e o Partido Social Cristão fazendo, corrompendo a alma de muitos. O Silas Malafaia corrompendo a alma de muitos, o Feliciano, todo esse pessoal que está levando esse grupo de pessoas a agirem com ódio, com hostilidade, como seitas de cristianismo nazista. É isso que me dói, que me esmaga o coração, é ver a corrupção do Evangelho. Vocês estão falando aí que ele não apanhou dinheiro em lugar nenhum, pelo menos nunca se provou até hoje qualquer coisa assim. Agora, a corrupção do gênero humano que ele pratica o tempo todo, vocês não enxergam. E isso é absolutamente horrendo que seja assim.